NBA. Como surgiu a liga mais popular do mundo? Oi pessoal, tudo jóia? Hoje trago para vocês a interessante história da NBA. Acredito que muitos que curtem basquete desconhecem o surgimento dessa liga, seu desenvolvimento e suas rivalidades. Então, bora lá? A NBA hoje é fruto de uma fusão de duas ligas que existiram anteriormente, a BAA Basketball Association of America e a NBL National Basketball League. A BAA foi fundada em 1946 pelos proprietários das principais arenas de hóquei. Apesar de ter havido tentativas anteriores de criar ligas de basquete profissional, a BAA foi a primeira liga a tentar jogar em grandes arenas nas grandes cidades. Durante seus primeiros anos, a qualidade do jogo na BAA não foi significativamente melhor do que nas ligas concorrentes ou contra os principais clubes independentes. Em 3 de agosto de 1949, 3 anos depois, em Nova York, um grupo de proprietários de equipes de basquete profissionais, buscando estabelecer uma liga que fosse mais organizada e atraente, aceitou fundir a BAA com a NBL, criando a National Basketball Association, a atual NBA. Naquela época, a NBA já era uma liga internacional, embora com poucos jogadores estrangeiros, como o nipo-americano Wataru Misaka, que jogou pelos New York Knicks, e Harold Hunter, que em 1950 assinou com os Washington Capitals, se tornando o primeiro afro-americano a assinar um contrato com qualquer time da NBA na história. A partir deste instante, vários afro-americanos começaram a jogar na liga no final daquele ano, como Chuck Cooper com os Celtics, Nathaniel Clifton com os Knicks e Earl Lloyd com os Washington Capitals. O primeiro jogo oficial da NBA aconteceu no dia 1º de novembro de 1946, em Ontário, no Canadá, entre os Toronto Huskies e o New York Knickerbockers, no Maple Leaf Gardens. O Philadelphia Warriors foi o primeiro campeão, vencendo o Chicago Stags por 4-1 na série final. Atualmente, a NBA é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte, com 30 franquias, sendo 29 nos Estados Unidos e uma no Canadá. Também é considerada a principal liga de basquete do mundo. É um membro ativo da USA Basketball e é reconhecida pela FIBA, a Federação Internacional de Basquetebol, como a entidade máxima e organizadora do basquetebol nos Estados Unidos. Os anos de desenvolvimento da liga começaram com a dinastia dos Celtics e a primeira rivalidade entre Bill Russell e Wilt Chamberlain. Em 1957, o pivô rookie Bill Russell se juntou aos Boston Celtics e levou o clube a 11 títulos da NBA em 13 temporadas. O pivô Wilt Chamberlain entrou na liga em 1959 no Warriors e se tornou a grande estrela individual dos anos 60, estabelecendo o novo recorde de pontos em um jogo e rebotes, ou seja, 100 pontos e 55 rebotes, recordes mantidos até hoje. A rivalidade Chamberlain-Russell se tornou uma das maiores da história de todos os esportes americanos. Os anos 60 foram dominados pelos Celtics, liderados por Russell, Cousy e Auerbach.
Boston ganhou 8 títulos seguidos da NBA entre 1959 e 1966. Essa série de títulos é a maior da história da liga. Durante esse período, a NBA continuou a se fortalecer com a mudança dos Minneapolis Lakers para Los Angeles, dos Philadelphia Warriors para São Francisco, do Syracuse Nationals para Filadélfia, para se tornar o Philadelphia 76ers. Em 1969, Alan Siegel, que criou o logo de Jerry Dior na Major League Baseball, um ano antes criou o logo moderno da NBA inspirado pelo da MLB. Ele incorpora a silhueta do lendário Jerry West, baseada numa foto tirada por Wayne Roberts. Porém, os representantes da NBA negaram que isso tenha sido a influência de um jogador em particular, porque, de acordo com Siegel, eles queriam institucionalizar isso mais do que queriam individualizar. Isso se tornou uma coisa oblíqua, um símbolo clássico e um ponto vital da necessidade da liga e de seu programa de licenciamento, que eles não queriam necessariamente identificar com um único jogador. O logo simbólico estreou em 1971 e viria a continuar a ser uma marca registrada da NBA. A NBA se expandiu rápido durante esse período, com o propósito de chegar mais às grandes cidades. Em 1970, Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers e Buffalo Braves, agora Los Angeles Clippers, estrearam na liga. O New Orleans Jazz, hoje Utah Jazz, chegou em 1974 para levar a liga a 18 equipes. Após a temporada de 1975-76, foram adicionadas mais 4 times, aumentando a quantidade de equipes na época para 22. As franquias adicionadas foram San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Indiana Pacers e New York Nets, atual Brooklyn Nets. Algumas das grandes estrelas da época foram Kareem Abdul-Jabbar, Rick Barry, Davey Cowens, Julius Erving, Elvin Hayes, Walt Frazier, Moses Malone, Artis Gilmore, George Gervin, Dan Issel e Pete Maravich. O fim da década, porém, viu números de TV baixos, baixo público nas arenas e problemas com doping que fizeram a liga decair. A liga adiciona o inovador arremesso de 3 pontos do ABA para abrir mais o jogo em 1979. O mesmo ano, os calouros Larry Bird e Magic Johnson se juntaram aos Celtics e aos Lakers, respectivamente, iniciando um período de aumento significativo no interesse dos fãs através dos Estados Unidos e do mundo. Em 1984, eles jogaram um contra o outro pela primeira vez nas finais da NBA. Johnson, junto de Kareem Abdul-Jabbar e James Worthy, liderou os Lakers a 5 títulos da NBA, e Bird, junto de Kevin McHale e Robert Parrish, levou a equipe a 3 títulos. Também, no começo dos anos 80, a NBA adicionou um novo time de expansão, o Dallas Mavericks, levando a quantidade de equipes a 23. Outras equipes de destaque foram os 76ers de Julius Dr. J. Erving, campeão em 1983, e o Detroit Pistons, que, com um time muito físico apelidado Bad Boys, liderados por Isaiah Thomas, Chuck Daly e Dennis Rodman,
chegou a 3 finais seguidas e 2 títulos em 1989 e 1990. David Stern assumiu o cargo de comissão da Liga em 1 de abril de 1984 e comandou a expansão e crescimento da NBA para um nível global. Hakeem Olajuwon entrou na liga em 1984 com Houston Rockets, fornecendo uma estrela ainda mais popular para ajudar o aumento de interesse na liga. Isso resultou em mais cidades interessadas em ter uma equipe pertencente a ela. Em 1988 e 1989, 4 cidades tiveram seu desejo realizado, com Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Minnesota Timberwolves, fazendo suas estreias na NBA, um total de 27 equipes. Após 3 anos seguidos perdendo para os Pistons, os Chicago Bulls de Michael Jordan e Scott Pippen, junto com o técnico Phil Jackson, se tornariam a equipe dominante dos anos 90, com 6 campeonatos entre 1991 e 1998, sendo 2 sequências de 3 títulos. Em 1995, a NBA expandiu para o Canadá com a adição do Vancouver Grizzlies e do Toronto Raptors. Em 2001, o Vancouver Grizzlies se realocou para Memphis, o que deixou os Raptors como a única franquia canadense na liga. Em 1998, os donos de equipes da NBA começaram um lockout, que durou 191 dias e teve fim em 18 de janeiro de 1999. Como resultado, a temporada da NBA de 1998-99 foi reduzida de 82 jogos para 50 jogos, ou seja, 61% de uma temporada normal, e o All-Star Game foi cancelado. O San Antonio Spurs venceu seu primeiro campeonato, derrotando o New York Knicks, que foi o primeiro e até hoje o único 8º colocado de uma conferência a chegar às finais da NBA. Na década de 2000, a liga começou a investir na importação de grandes jogadores de diversas nações, como o espanhol Pau Gasol, o chinês Yao Ming, o alemão Dirk Nowitzki, o brasileiro Leandrinho Barbosa e o argentino Manu Ginóbili. Phil Jackson foi contratado pelo Lakers em 1999 e retornou ao time de Los Angeles à proeminência na liga, com Kobe Bryant e Shaquille O'Neal vencendo 3 campeonatos seguidos entre 2000 e 2002. Em seguida, os Spurs de Duncan e o técnico Greg Popovich, mais Manu Ginóbili e o francês Tony Parker, ganhou 3 campeonatos em 6 anos. O defensivo Detroit Pistons de Chauncey Billups, Richard Hamilton e Tyshawn Prince levou o título de 2004. Contratações para a formação de Super Teams levaram a títulos do Miami Heat em 2006, reforçando Dwayne Wade com O'Neal, Gary Payton e Alonzo Mourning, e do Celtics em 2008, acrescentando Ray Allen e Kevin Garnett, a estrela do time Paul Pierce. Em seguida, Jackson se tornaria o técnico mais vitorioso da história da NBA, com um bicampeonato do Lakers de Bryant, Pau Gasol e Derek Fisher, totalizando assim 11 títulos em sua brilhante carreira. Após o título do Lakers, começou uma era dominada por LeBron James, que já vinha levado o Cleveland Cavaliers para a final de 2007.
Frustrado e cansado de falhar com Cavaliers e desejando ganhar títulos, assinou com o Miami Heat, que renovou com Dwyane Wade e atraiu Chris Bosh em um investimento pesado para garantir novos campeonatos. De cara, alcançaram a final de 2011, perdida para o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, Jason Terry e Jason Kidd. Porém, em seguida, o Miami Heat venceu 2 títulos consecutivos, em 2012 contra o Thunder de Kevin Durant e Russell Westbrook, e em 2013 sobre o San Antonio Spurs, após forçar uma virada no jogo 6. Em 2014, a final foi novamente Heat contra os Spurs, dessa vez com a vitória de San Antonio, garantindo seu 5º título. Após a derrota, James decidiu voltar ao Cavaliers, considerando que a única conquista que lhe faltava era um título para o time de sua cidade natal. Acompanhado de Kyrie Irving e Kevin Love, James se tornou o primeiro jogador desde Bill Russell na década de 60 a alcançar 5 finais consecutivas. Seu adversário na final era o todo-poderoso Golden State Warriors, que, com forte elenco liderado por Stephen Curry e Klay Thompson e muitas baixas por lesão no Cavs, conseguiu o tetracampeonato 40 anos depois do último título. Na temporada seguinte, os Warriors quebraram o recorde de vitórias do Bulls de 1995 a 1996, com 73 vitórias. E, na final contra os Cavaliers, abriram 3-1. Mas James liderou uma virada de Cleveland que conseguiu seu primeiro campeonato. As 2 finais seguintes tiveram Warriors e Cavaliers de novo, com a equipe da Califórnia ganhando 2 vezes, com James em seguida indo para o Los Angeles Lakers. 2019 teve a 5ª final seguida dos Warriors, mas o Toronto Raptors de Kawhi Leonard levou o título, que também foi o primeiro campeonato de um time canadense na Liga, só para entrar na história. Em 2020, outra data simbólica e histórica na NBA, quando a pandemia de Covid-19 se intensificou, a temporada acabou suspensa. Apenas em 31 de julho, a NBA se resumiu em uma bolha no ESPN Wide World of Sports Complex na Walt Disney World, em Orlando, onde, após alguns jogos extras para determinar os últimos classificados para a pós-temporada, começaram os playoffs. A final viu os Los Angeles Lakers vencer o Miami Heat, marcando o 17º título do Lakers, empatado em conquistas com o Celtics na altura. E LeBron James virou o primeiro jogador a ser eleito melhor das finais por 3 times diferentes. Uma final e um título que foi considerado como o título da bolha. 2021 ainda teve restrições por Covid e fechou com uma final em que o Bucks de Giannis Antetokounmpo venceu o Suns para seu primeiro título desde 1971, na primeira final desde aquele ano em que nenhum dos jogadores em quadra tinha um título. 2022 marcou o retorno do Warriors para a final, vencendo o Boston Celtics. Em 2023, o Denver Nuggets de Nikola Jokic conquistou seu primeiro título, vencendo o Miami Heat. Em 2024, o Boston Celtics, com um time apresentando um basquete extremamente coletivo, venceu a liga em uma final de 5 jogos contra o Dallas Mavericks, se isolando novamente como o maior campeão com 18 títulos, tendo Jaylen Brown como o MVP das finais. A atual organização da liga divide 30 times em 2 conferências de 3 divisões com 5 times cada. O alinhamento divisionário atual
foi introduzido na temporada 2004-2005, refletindo a distribuição da população dos Estados Unidos e do Canadá como um todo. Sendo assim, existem duas conferências, a Conferência Leste, que abriga 15 franquias, e a Conferência Oeste, que também abriga 15 franquias. Antes do início da temporada, em meados de julho, a escolha dos novos jogadores do basquete profissional da NBA é feita num evento anual chamado Draft. As equipes com piores campanhas na temporada anterior têm vantagem no sorteio para decidir quem escolhe os primeiros do ranking elaborado durante o campeonato universitário. Após o recrutamento, que é feito em duas fases, 60 jogadores são incorporados à NBA, mas só os que foram selecionados com as melhores escolhas, no caso na primeira rodada, têm um contrato garantido. A temporada regular da NBA começa em meados de outubro e segue até meados de abril do ano seguinte. Cada time joga 82 jogos contra todos os outros, sendo que pode enfrentar alguns times 3 ou 4 vezes. Apesar disso, o sistema de pontuação que classifica para os playoffs é válido apenas para as equipes da mesma conferência. Os playoffs ou mata-mata começam em meados de abril e seguem até meados de maio. São séries melhor de 7, composta por 8 times em cada conferência. O primeiro classificado de cada conferência enfrenta o último, o segundo o penúltimo, o terceiro o antepenúltimo e assim sucessivamente. Os jogos são realizados da seguinte forma: os 2 primeiros na cidade do time de melhor campanha, seguido por 2 jogos na cidade do outro time. Caso faça-se necessário outras partidas, elas serão disputadas alternadamente entre as cidades, sendo o time de melhor campanha o favorecido. O torneio Play-in da NBA é o torneio preliminar da pós-temporada da NBA. Ele determina as 2 últimas vagas dos playoffs na Conferência Leste e da Conferência Oeste e é disputado imediatamente antes da primeira fase dos playoffs da NBA, que é o principal torneio para determinar o campeão da temporada e é considerado pela Liga como uma fase da pós-temporada distinta do torneio Play-in. As equipes que terminam a temporada regular nas posições 7 e 10 na classificação de cada conferência competem para determinar o número 7 e 8 da classificação definitiva dos times classificados aos playoffs em cada chave de cada conferência. As finais da NBA são realizadas sempre em meados de junho. É disputada pelo campeão da Conferência Leste versus o campeão da Conferência Oeste. Assim como os playoffs, também é disputada em uma série melhor de 7. Tem a vantagem no mando de quadra o time de melhor campanha na temporada regular, disputando em casa as 2 primeiras partidas e, se necessários, os jogos 5 e 7. Desde 1951 é realizado um jogo amigável chamado NBA All-Star Game. Ele é disputado após ocorrer um draft pelos capitães dos respectivos times através do voto popular. Então, há o confronto entre o time de um capitão contra o outro, ou seja, entre o capitão de uma conferência e o capitão da outra conferência. Ele marca tradicionalmente a metade da temporada regular da liga e é disputado em 3 dias, sendo um dia especificamente como o programa principal, onde os principais jogadores selecionados para o All-Star Game vão disputar esse desafio.
Diversos prêmios são dados ao fim da temporada regular, como o jogador mais valioso, o sexto melhor homem, ou o sexto jogador que mais evoluiu. Ainda tem o jogador que teve a melhor performance em termos defensivos, mas o mais importante é o de MVP, ou seja, Most Valuable Player, concedido ao jogador que é considerado por votação entre jornalistas o melhor da liga na temporada regular. Após as finais, também ocorre uma eleição para o MVP da série final. O maior campeão da NBA é o Boston Celtics, com 18 títulos. Depois vem o Lakers, com 17, o Warriors, com 7, o Bulls, com 6, o San Antonio Spurs, com 5 títulos, o Detroit Pistons, com 3, o Sixers e o Miami Heat, também com 3 títulos. Vem ainda o Bucks, o Knicks e o Rockets, com 2 títulos cada. Já o Phoenix Suns, Brooklyn Nets, Orlando Magic, Utah Jazz e o Indiana Pacers não possuem nenhum título até o momento.